Eu sou o Dr. Leandro Filipos Teodoro, médico ortopedista e traumatologista e também especialista em cirurgia do joelho. Sou membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. O médico especializado em ortopedia trabalha no cuidado, reconstrução e tratamento de músculos, ossos, ligamentos, nervos e articulações. É ele quem possui conhecimentos específicos sobre todos os assuntos ligados ao aparelho locomotor. Na apresentação de hoje, veremos tema importante relacionado à área da ortopedia e traumatologia. Vamos lá? Hoje vamos conversar sobre a fibromialgia. A fibromialgia, na verdade, é uma doença reumatológica, onde é manifestada por dor por todo o corpo. Comumente o paciente dá entrada no consultório relatando que começou a ter dor no corpo inteiro. Dói ombro, dói pescoço, dói a coluna, dores de cabeça. Então essa é a característica principal da fibromialgia. Na verdade, não se tem uma causa bem definida por que ocorre a fibromialgia, né? Mas nós sabemos que ela é muito mais comum em mulheres do que em homens, principalmente na faixa etária entre 30 e 60 anos, sendo mais ou menos de cada 10 pacientes, 7 a 9 são mulheres do sexo feminino. E a faixa etária entre os 30 e 60, porém, existem casos em pacientes mais idosos, acima de 60 anos, e também em pacientes mais jovens, inclusive até mesmo na faixa da adolescência, sendo obviamente bem mais raros, mas também existem e algumas vezes nós nos deparamos com esses pacientes também no consultório. É importante salientar que a fibromialgia não é a mesma situação quando é falado da dor emocional. Então não significa que eu tenho uma dor e não tenho nada. Isso não é fibromialgia. A fibromialgia é uma doença em que gera diversos processos inflamatórios em todo o organismo, sobretudo nos músculos, nos tendões e nas articulações. Então, na ortopedia, o mais comum é que os pacientes se apresentem principalmente com dores articulares, resultados de tendinites crônicas, principalmente em região de ombro, quadris, joelho, cotovelo. Essas são as principais regiões, além de bursites de repetição, que também são processos inflamatórios ao redor da articulação, sendo as mais comuns nos ombros e também nos quadris, né? E é importante salientar também as dores da coluna, que estão muito presentes na fibromialgia, sobretudo uma dor em peso na região de pescoço, da cervical, né? A sensação de que está tudo enrijecido, é muito comum também esses sintomas. Lembrando que não existe um exame específico para diagnosticar a fibromialgia. Não é através de um exame de sangue ou um raio-x, uma ressonância que vai ser diagnosticada a fibromialgia. A fibromialgia é de diagnóstico clínico, ou seja, a história que o paciente conta para o médico associada ao exame físico. Então nós avaliamos alguns pontos dolorosos no corpo do paciente, mais precisamente 18 pontos, e esperamos que se tenham 11 desses 18 pontos, pelo menos dolorosos, à palpação, associada à história do paciente. Aí sim a gente fecha o diagnóstico de fibromialgia. Normalmente é desencadeada a fibromialgia em pacientes que têm algum estresse emocional ou que sofrem de um estresse emocional crônico, né? Pacientes ansiosos, com alto grau de estresse e principalmente pacientes depressivos, né? Então, muito comum que pacientes que tenham depressão desenvolvam a fibromialgia, ou seja, comece a ter dor em vários locais do corpo sem uma justificativa plausível, né? Então, nos exames complementares, como a gente estava falando agora, que não precisa pedir exame, mas a gente acaba pedindo alguns exames de sangue para diferenciar de outras doenças reumáticas, que sim alteram exames de sangue, diferentemente da fibromialgia. Com relação ao tratamento, aí a gente vai tratar tanto esses processos inflamatórios múltiplos, essas tendinites, as bursites, as contraturas musculares, isso com utilização de medicações e também com o auxílio muitas vezes da fisioterapia, e importantíssimo nós tratarmos a parte emocional. Tanto isso é verdade que a principal medicação que nós utilizamos para tratamento da fibromialgia são os antidepressivos, uma classe específica deles, que trazem bastante alívio das dores
dores, além de fazer um controle da parte emocional, que em todos os casos é o principal fator para a piora das dores. Então, muitas vezes o paciente já está em tratamento, tem uma crise emocional, os sintomas pioram muito e, consequentemente, todos esses processos inflamatórios. Então, o tratamento são dos processos inflamatórios isoladamente e da parte emocional. Além disso, nós associamos as atividades físicas, muito alongamento para melhorar a elasticidade muscular e também para controlar a dor. Caso você tenha esses sintomas e observe que realmente tem várias dores em vários locais do corpo e que elas pioram, se intensificam em momentos em que a parte emocional está mais alterada, procure um médico, porque provavelmente você é portador da fibromialgia. Bom, é isso que eu tinha para conversar hoje com vocês e até a próxima semana.